sou obreiro das lojas José de Ribamar Guimarães de Souza, número 2656, do Rito de York do Gobi, da qual eu sou passe-master imediato. Sou da loja Cavaleiros de Aço, número 4653, do Rito Moderno, exercendo o cargo de secretário. E sou membro da loja Francisco Maranhão Carvalho, número 3504, do Rito Escocês, antigo e aceito. Esse meu amor pela coluna da harmonia começou lá pelos idos de 2013, início de 2013, quando na loja Cavaleiro do Templo da Justiça resolvemos fazer uma iniciação, e na hora da distribuição dos cargos, um irmão, e aí começou as articulações, e quando alguém disse, tá, e quem vai fazer a harmonia? Aí alguém disse, bota o irmão Giniomar. Aceito. Venerável mestre é nosso irmão Dandurier. Aí ele me deu essa incumbência. Aí eu, beleza. Na sessão seguinte, eu disse, na próxima sessão eu já vou fazer uma peça, um trabalho, e vou apresentar aqui sobre a coluna da harmonia. Assim eu fiz. E a partir dessa iniciação, eu tomei gosto, né? E comecei a me dedicar um pouco mais a essa... E aí, os irmãos começaram a me convidar para participar das iniciações em outras lojas, e assim eu, como convidado, com muito prazer, eu participei de iniciação em várias lojas aqui do Maranhão, e continuo assim até hoje. A partir da última, em que eu fui mestre de harmonia, uma iniciação na loja... me veio a ideia de fazer um artigo sobre a coluna da harmonia. Só que um artigo um pouco diferente, um artigo mais voltado para as técnicas e dicas básicas que um mestre de harmonia tem que ter. E aí eu fui formulando algumas coisas e terminei elaborando um texto. Cheguei a conversar com algumas revistas maçônicas para que eles publicassem. Todo esse período da pandemia, todos esses problemas, aí o texto acabou ficando guardado. Surgiu o convite do nosso irmão Marcos Stefano para que eu apresentasse um trabalho nesse primeiro ciclo de palestras do Grande Oriente, da Grande Secretaria de Orientação Ritualística. E aí eu, bem, aí eu ofereci essa ideia, né, que ele sou. Então, tudo isso começou lá na loja Cavaleiro do Templo da Justiça, loja a qual eu dedico essa palestra de hoje, porque foi lá onde eu formei todas essas ideias sobre como trabalhar na coluna de harmonia, e os irmãos sempre compreenderam e auxiliaram muito. Vejam bem, essa palestra não vai entrar na parte filosófica, histórica, do que é a coluna de harmonia, de como surgiu, das suas peculiaridades históricas e filosóficas. Vamos para a parte prática e objetiva e algumas dicas de como o mestre de harmonia deve trabalhar. Como tem um texto base, eu vou alternar um pouco entre a leitura e a explicação, certo? O trabalho mais importante do mestre de harmonia é justamente nas cerimônias de iniciação, né? E nessas cerimônias nada pode dar errado, né? Tudo tem que estar preparado, e o mestre de harmonia deve estar preparado com para todas as situações, as eventualidades que possam surgir, né? Desde defeitos em aparelhos, falta de materiais e imprevistos de modo geral, que sempre acontece nas sessões. Nessa sessão de iniciação, o que merece especial atenção são justamente nas viagens, ou perambulações, dependendo do rito, nas circulações, né, que sejam cantados ou acompanhados pelos irmãos. Bom, primeiramente, que tipo de equipamento um mestre de harmonia deve utilizar em suas sessões? Vejam bem, atualmente, nós não aconselhamos o uso dos pendrive. Por quê? Porque o pendrive, alguns aparelhos não obedecem à sequência que foi gravado, né? Então você, quando coloca, ele não vai
fazer a leitura de acordo com as músicas número 1, número 2, número 3. Ele vai ter uma... A maioria dos aparelhos, eles criam uma sequência própria, uma ordem alfabética, e aí isso dificulta o trabalho do mestre de harmonia, né? A não ser que o aparelho tenha um visor que mostre ali todas as músicas, que seja touchscreen, né, que seja sensível ao toque e que seja um aparelho já mais moderno. Aconselhamos mais o uso dos CDs, porque o CD é um objeto muito frágil, às vezes com pequenos... O próprio atrito dele com a capa, ele pode arranhar. Do hino nacional, por exemplo, o CD trava, porque ele tem um arranhão, porque ele tem um constrangimento para a coluna da harmonia. Então, o CD, por essa fragilidade, não é também aconselhável. Então, qual é o aparelho aconselhável para o mestre de harmonia? Bom, e lembrando que eu não estou falando do mestre de harmonia que atua em sua loja, porque na sua loja ele tem um aparelho que ele, né, ele tem total habilidade com o aparelho que ele utiliza, né? Mas eu estou falando do mestre de harmonia de modo geral, que pode inclusive trabalhar em várias lojas e auxiliar nos trabalhos de várias lojas. Então, para este mestre de harmonia, qual é o aparelho mais adequado? O aparelho celular, né? Esse aqui que seja smartphone. É o aparelho fundamental e necessário e adequado para o mestre de harmonia. Igual a ele, somente um computador, um notebook. Mas notebook é grande, é pesado, ocupa muito espaço e vai fazer a mesma função do aparelho celular. Certo? Agora, qual é o tipo de conexão que vai ter entre o aparelho e o reprodutor da música? Seja um amplificador, seja um aparelho de som, seja alguma coisa do tipo, uma mesa de som e por aí vai, né? Como é que faz essa conexão? Hoje, os aparelhos mais modernos têm uma tecnologia chamada Bluetooth, que é uma conexão sem fio. Você conecta o aparelho celular sem fio no reprodutor e ele vai fazer o som. Esse é excelente, porque, inclusive, ele pode estar à distância. Mas, se a loja não dispuser desses equipamentos, o mestre de harmonia deve ter as suas alternativas. E aqui é onde eu carrego as minhas alternativas. Quais são elas? Se o aparelho não tiver Bluetooth, provavelmente ele vai ter uma entrada P10. Então você compra o cabo, esse liga no aparelho, no celular, e esse liga na mesa de som, no amplificador. Nos aparelhos, de modo geral, quase todos têm essa entrada. Então você compra um cabo, chama de P2, P10, né? P2, plug 2, plug 10. Ou você pode ter também o cabo P2 RCA. Os aparelhos mais antigos utilizam. E entra na parte auxiliar, funciona perfeitamente. E você pode ter também o cabo P2, P2, né? Onde o aparelho vai ter a mesma entrada do celular, né? Antes de eu ter esse cabo aqui P2, P2, né, eu já tinha esse aqui, P2, P10. E se eu chegasse numa loja em que o aparelho de som, a mesma entrada do celular é a mesma do aparelho, eu colocava este adaptador. Ok? Tem que estar preparado para essas circunstâncias, sabendo antecipadamente. E, antes da sessão, conhecer o aparelho, né? A primeira pergunta para o venerável: Bluetooth? Sim. Ótimo. Mesmo assim, você leva um saquinho com os seus cabos, não tem problema, não vai ocupar tanto espaço assim. Certo? Se o mestre de harmonia puder dizer, não tem. Tá, qual o tipo de entrada auxiliar? Ele vai dizer, olha, é um P10. Ou então ele vai dizer, olha, é aquele plug um pouco mais grosso e tal. E aí você já sabe. Né? Leva tudo. E se chegando lá, tá tudo certo, e de repente
a aparelhagem de som não funciona. Ou deu uma chuva agora, queimou o amplificador, queimou os aparelhos, Venerável está sem microfone, tá todo mundo, vai ser tudo no gogó, não vai dar para fazer a coluna da harmonia. Vai. Por quê? Porque o mestre de harmonia leva uma caixinha de som. Essas caixinhas de som atuais, compactas, portáteis, reproduzem um som muito bom e muito alto, certo? Então você leva ela carregada, leva o carregador, tanto para ela quanto para o aparelho celular, e você vai ter, a coluna da harmonia vai funcionar, né? Ou você leva duas, né? Algumas você conecta, inclusive, nas duas. Mas não é necessário, porque uma caixinha somente, ela dá conta. E se em todo caso não tiver, leva uma caixinha pequena. Uma caixinha dessa consegue fazer uma harmonia em uma loja. Eu fui um tempo desse na loja do Goema, aqui, que foi Defensores da Ordem, e quando eu ouvia a harmonia, e o mestre de harmonia não estava lá no Noroeste, desculpa, no Sudoeste, e aí eu ficava procurando de onde vinha aquele som. Quando eu olho, uma caixinha minúscula, né, tamanho do visor desse relógio, em cima lá perto do centro da loja. Estive fazendo contato, sendo operada, eu acho que pelo Venerável Mestre ou era pelo Tesoureiro. Então, o mestre seria o mestre de harmonia ou organista, né, dependendo do rito, ele deve ter. Por quê? Porque se ele está incumbido de fazer a coluna da harmonia funcionar, ele tem que fazê-la funcionar. Certo? Então, tenha sempre os cabos sobressalentes. Se a loja tem um computador, você leva um pendrive. Se esse computador pega CD, você leva um pendrive e um CD. Às vezes o computador não lê o pendrive. Vocês já viram isso? Né? De preferência, vá antes, teste o som, veja como ele funciona, veja a equalização. Eu sei que não é muito educado você mexer na equalização dos outros. Certo? Então, se você achar que a equalização não está boa, está muito grave, está muito agudo, não está legal, chame o responsável, geralmente, que mexe nesse som, e trabalhe com ele, né? Não vai mexendo direto e mexendo na equalização, não, porque, né, é mais nobre que você chame alguém e diga, olha, essa equalização eu estou achando isso muito rouco. Teste o volume do som, até que altura ele pode ir, que tipo de interferência ele dá. Então, todos esses testes têm que ser feitos. O celular e a caixinha máxima, né? Eu estou saindo de casa, eu vou sair para a iniciação, meu celular está em 70%. Não, bote ele para carregar, leve ele com 100% e leve o carregador, mesmo assim, né? Não vai descuidar disso. Uma caixinha dessa, ela vem com 10 horas de música, é o que diz a especificação. O celular tem várias também, mas é sempre bom se prevenir, certo? Uma outra coisa também que é prudente você levar, extensão. Extensãozinha de 5 metros e um P. Mas a extensão não já é um P? Mas às vezes onde tu vai ligar ela, já tem outro aparelho ligado. Então você coloca o T e aí você já resolve isso. Veja que a pasta do mestre de harmonia não vai somente com avental e ritual. Ela vai cheia, né, de objetos. Que tem. Peço desculpas. Tá? Porque são formas de você justamente se prevenir e para organizar melhor essa coluna, certo? A seleção de músicas, tudo bem, tá tudo ótimo, você vai levar o celular. Se você puder, leve um celular sobressalente. Se tiver 2, se não tiver, que a maioria de nós não tem, pega essas músicas antecipadamente, coloca no celular de um irmão, né? Manda as músicas para ele no WhatsApp antes, e aí você vai ter as músicas lá. Se qualquer problema que der, mas está lá, sempre é uma forma de você solucionar. Uma outra coisa, antes do início da sessão, antes de começar tudo isso, você coloque o celular no modo avião, né? Você vai descer aqui e você vai ver
não dá para vocês verem. Mas tem aqui um aviãozinho. Você clica nesse avião. Por quê? Porque aí você não vai receber mensagens, não vai receber chamadas, certo? E o celular vai estar exclusivamente para a harmonia. Aí alguém diz, não, mas basta botar no silencioso ou na vibração. Não, não basta. Porque na hora que tu está tocando hino nacional e alguém te liga, o celular vai ficar vibrando e baixa ou desliga o som da música. Não, mas eu não boto para vibrar, deixo no silencioso total. Também não funciona porque todos os aplicativos que eu conheço, ou eles baixam o som da música que está sendo reproduzida, ou eles interrompem na hora em que o celular toca, e às vezes até quando você recebe uma mensagem, dependendo da configuração que você tiver. A não ser que você tenha um aplicativo que diga que não interrompa a música quando alguém tocar. Ok? Mas eu não conheço, sinceramente, um aplicativo que faça isso. O meu aplicativo aqui que eu uso, um aplicativo simples, grátis, é o X-Player, né? É esse aqui, né? X-Player. Nada demais, baixado aí gratuitamente, reproduz vídeos e músicas. Então, é importante que você faça isso. Uma outra coisa é a luz da tela, ela deve ser baixada para o máximo, o mínimo no caso, né? Você escurece a tela e deixa ela numa visão que seja agradável para você, certo? Mas o mínimo possível. Por quê? Porque você vai estar mexendo constantemente nele e se a luz do celular estiver forte, e se for um celular que tem luz forte, ele vai dar uma claridade diferente à coluna da harmonia, o que não é bom, né? É uma coluna que deve ser discreta. O fato do celular estar no modo avião e estar com a baixa luminosidade vai fazer com que a bateria dele dure muito mais. Uma outra coisa importante é que você tem que fazer uma configuração no celular referente à duração da luz de fundo. Por quê? A maioria dos smartphones, eles vêm configurados para que esta luz ela esmaeça e o celular bloqueie pouco mais de 30 segundos depois de inatividade, depois que ninguém toca na tela, certo? Porque toda hora ele vai escurecer e vai bloquear. E aí, para você tocar uma música, você tem que desbloquear e recomeçar o processo que você estava fazendo. Esses segundos que você perde em desbloquear fazem muita diferença na hora da execução de uma música na harmonia. Às vezes até perde o tempo, né, tentando ele desbloquear. Então você vai nas configurações do aparelho, certo? Quase todos eles têm essa configuração, pelo menos os que usam o sistema Android. E lá você vai procurar uma parte referente a visor. E lá no visor, né, você vai ver o brilho, vai ver outras coisas e vai ter um item chamado duração da luz de fundo após tanto tempo de inatividade, né? O meu aparelho, o tempo máximo que ele utiliza é 30 minutos de inatividade. Então, quando eu vou para uma iniciação, qual é o tempo que eu boto? 30 minutos. Por quê? Porque ele passa a sessão inteira sem bloquear. Porque sempre, num período inferior a 30 minutos, eu vou estar tocando na tela, né? Então, isso é uma medida importante que não deve ser esquecida, né? Porque vai facilitar aí muito o trabalho do mestre de harmonia, certo? Bom, com relação aos aparelhos, né, ao equipamento que o mestre de harmonia usa, basicamente é isso, sendo utilizado o smartphone, né? E aí você vai ver o aplicativo de reprodução de música que mais se adeque ao seu trabalho. O melhor é um que utilize, que separe, por exemplo, em pastas. Pasta referente à coluna da harmonia. É importante que o mestre de harmonia não utilize aplicativos que dependam da internet. Spotify, YouTube Music, nada disso. Porque dentro do templo, como é um ambiente fechado, muitas vezes o sinal de internet oscila, né? E aí eu gosto de dar sempre o exemplo do hino nacional, porque é um momento solene, muito solene. Então, uma interrupção qualquer durante a execução causa um frenesi desconfortável, né? Então,
A não ser que, por exemplo, no caso dos aplicativos, o Spotify, por exemplo, eu acredito que outros também, você faça o download das músicas. Você baixa as músicas e não precisa utilizá-las, desculpem, não precisa utilizá-las diretamente da internet. Uma outra coisa, que não, seguindo o mesmo raciocínio, é não usar as músicas diretamente do Drive. Por exemplo, ao final aqui da palestra, eu vou link com 72 músicas que eu uso que geralmente eu uso fazendo as alternâncias, né? São em média 20 a 25 na iniciação, né? E tem as outras que são sobressalentes para ir de harmonia também tem que ter, porque tu te programa com a quantidade de músicas. Se essa quantidade for exata, você pode ter que reproduzir uma música mais de uma vez, por exemplo, né? Vamos supor, um caso bem simples, um irmão chega atrasado durante uma sessão, e aí ele vai entrar, a sessão é interrompida. Se tiver algum problema, digamos assim, o venerável chama um mestre de cerimônia e eles vão conversar, é um momento em que a sessão para. Se para a sessão, você complementa ela, preenche ela com música. E aí é bom você ter uma música extra para aquele momento que não é o planejado, não estava dentro do planejado. Então, são coisas que o mestre de harmonia tem que estar preparado também. Então, não adianta chegar lá, tem aqui 25 músicas, essas são as que estão, porque você vai ter esses momentos, sim, por uma coisa ou para outra. Obviamente que não é crime nenhum você reproduzir uma música que já havia sido reproduzida ou continuar reproduzindo a que estava sendo feita, né? Mas se tiver como dar uma alternativa, é melhor. Bom, com relação principalmente à iniciação, eu falo iniciação, porque a iniciação é o momento crucial na vida de um mestre de harmonia. Se ele fizer bem uma iniciação, ele faz bem todas as sessões, né? Então a iniciação é um ponto chave. Agora, quem pode ser um mestre de harmonia? Via de regra, qualquer irmão. Se ele tiver essas técnicas básicas, qualquer um pode ser. Agora, o bom, o ideal, é que o mestre de harmonia seja alguém que goste de música, que seja um pesquisador, um buscador, né? Esse que está andando na rua e ouve uma música e diz, cara, essa música dava certinho para o saco de proposta. Essa música dava certinho para tal ponto, né? Então, o mestre de harmonia é bom que ele goste de música, que ele seja uma pessoa antenada com isso, que ele seja também flexível, né? Dentro de alguns conceitos musicais, porque também não pode querer impor o seu estilo de música para toda uma loja ou para toda a maçonaria, né? É bom entender também, ter o tino de compreender como se passa, quais são as perspectivas dos irmãos que estão ali. A seleção de músicas que o mestre de harmonia faz, ele não pode simplesmente pegar, essa seleção aqui foi a que eu fiz, eu acho que tá boa. Não. Ouça. Né? Você está andando de carro, ouve a seleção que você fez, vê se aquela música realmente toca, né? Ouça ela com frequência. Antes da sessão, ouça ela acompanhando pelo ritual. Tempo leva para sair do ponto A ao ponto B, o mestre, o esperto leva quanto tempo para levar um candidato do ponto A ao ponto B? Leva 30 segundos? Leva 1 minuto? Né? Leva 2 minutos? Então, essa música se encaixa, né? Essa parte, tem música que é introdução, né? É 5, 7 minutos, como tem uma aqui do Pink Floyd, que eu até coloco na pasta, Shine on Crazy Diamond, que parece que são 17 minutos de introdução. Então, né, é uma pancada, né? Quem é muito ansioso não pode ouvir esse tipo de música, né? Que tipos de músicas e efeitos podem ser reproduzidos durante uma iniciação? Ou durante uma sessão normal, né? Obviamente não tem os efeitos, mas que tipo de música o mestre de harmonia pode utilizar? Via de regra, não tem nada que proíba que essas músicas sejam cantadas, que sejam canções, né? Inclusive, muitas lojas
usam a Cássia Amarela cantada, certo? Temos também o hino da maçonaria cantado, aquele lá supostamente composto por Dom Pedro I, cantado. Temos os hinos, hino nacional, hino da bandeira, temos a sessão de independência, hino da independência, certo? Então, não há nada que proíba que durante uma sessão tenha músicas cantadas, tenha canções, certo? Eu mesmo costumava colocar muito as músicas do irmão Kleber Tomaziana, né, principalmente a música Recado aos Maçons, se vocês puderem, ouçam essa música, que ela é belíssima, né, e outras também. Mas eu utilizava essa. Por exemplo, na hora de abrir o livro da lei, eu usava muito o Salmo 133, do irmão Vilmar Cirino, certo? E outros, eu já utilizei, inclusive, aquela música de Mococa e Paraíso, maçons. Daqui a pouco eu me lembro, mas eu tenho certeza que os irmãos conhecem, né? Bom, então, não tem nada que... Pedreiras de Deus, muito bem, muito obrigado, meu irmão. Pedreiras de Deus utilizava muito, né? Então, não há nada que impeça que isso aconteça. Entretanto, existe uma corrente tradicionalista, existe uma corrente de irmãos mais conservadores, que eles entendem que as músicas da maçonaria devem ser orquestradas instrumentais, né? Então, quem utiliza muitas músicas cantadas, muitas canções, como eu já utilizei bastante, eu utilizava música de Elomar, né, que tem um conceito religioso, né, e um instrumental bonito. Eu colocava música de Fortuna, não sei se vocês conhecem Fortuna, mas é uma cantora paulista que tem um disco belíssimo chamado Caléstia. Ela é judia, sefaradi, né, e músicas belíssimas, né, mas cantadas. Já utilizei Vila Lobos. Bom, então, mas o que acontece? Existem esse grupo de irmãos que não olham com bons olhos a execução maior de músicas cantadas. Então, qual é o conselho que eu dou ao mestre de harmonia? É que, preferencialmente, ele não utilize canções, músicas cantadas, em lojas que ele entenda que existe um grupo muito grande desses irmãos tradicionalistas. Por quê? Porque qual é a função da coluna de harmonia? É harmonizar. E você não vai harmonizar se houver ali 2 ou 3 irmãos criticando, falando, conversando, né, fazendo cara feia e tal. Então, para evitar esse tipo de constrangimento para todos, utilize músicas instrumentais, né? Por exemplo, hoje em dia, eu só utilizo músicas instrumentais, certo? Eu só coloco música, canção, em geral, na iniciação, só uma. Só na saída do grão-mestre, no final da sessão, eu coloco o hino da maçonaria cantado. Da luz que se difunde. Só. Mas a Cássia Amarela, instrumental, o próprio hino da maçonaria, instrumental, certo? Só que aí também eu abuso um pouco das músicas instrumentais, né? Porque eu boto Luísa, do Chico Buarque, instrumental, né? Eu boto vários tipos de músicas instrumentais, várias, inclusive versões. Pixinguinha. Oi? Pixinguinha que tu coloca como instrumental. Pixinguinha, exatamente. Guilmar, teu som cortou. Ativa teu microfone. Opa! Ó, onde foi que interrompeu, irmão? Quando eu falava Pixinguinha. dos... Hã? Quando tu falava de Pixinguinha. Do Pixinguinha? É. Pronto. Então, se bem que o Pixinguinha, em geral, ele é instrumental, mas, né, ele tem muitas músicas que foram cantadas, né? Que foram colocadas letras. Mas aí a gente... Então, veja, nessa parte de músicas instrumentais,
o leque é quase infinito também, porque você pode usar artistas europeus, Bach, Beethoven, Mozart. Você pode usar os brasileiros, Villa-Lobos, Carlos Gomes, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Guilhermano Reis, né? Autores de chorinho. E aí eu faço um pequeno parênteses, né? Nem todo chorinho é adequado para uma sessão, né? As músicas a serem utilizadas numa sessão maçônica, é bom que elas sejam relativamente calmas. Então, alguns chorinhos, o samba é menos chorado, né? Então ele torna-se mais samba. E aí ele não se adequaria muito bem à proposta da loja como um todo. Certo? Mas você pode utilizar, inclusive, músicas consagradas em versões instrumentais. Roberto Carlos, Chico Buarque, como eu falei, né? E tantos outros artistas que, se você olhar na internet e botar música tal, instrumental, vão te mostrar. E aí você assim, lhe aprover. Alguns irmãos vão torcer o nariz, né? Aqueles tradicionalistas. Não, mas isso é uma música profana, tá profanando a maçonaria e tal. E aí tu vai perguntar para esse irmão o que é profano? Quer dizer, porque o profano, ele está dentro de uma dicotomia, que é o profano, se não é profano, é sagrado. Se não é sagrado, é profano. Então, no âmbito maçônico, o que é a música profana? É a música que não é maçônica. E quais são as músicas que são maçônicas? Tu pode pegar lá a Flauta Mágica, de Mozart, beleza. O que mais? Aí tu vai tocar o quê? Aí tu vai ter que tocar Kleber Tomasiana, Gilmar Cirino. Por quê? Porque estas são músicas maçônicas. Porque uma música cristã, católica, ela não é profana. Ela é uma música religiosa, mas ela não é profana para a religião cristã. Porque para a maçonaria, porque ela está diante do templo maçônico, ela não está dentro do templo maçônico. Não é uma música maçônica. Então, no conceito maçônico, é a música que não é maçônica. E aí tu vai tocar o quê? Numa sessão, se disser que só pode tocar música maçônica. E aí, nosso irmão, todas as lojas vão ter que adquirir os CDs do nosso irmão Kleber Tomasiano. Aquilo é música maçônica. Então, essa ideia do profano e do sagrado, muitos irmãos que falam em música profana, ele não entende exatamente o que ele está dizendo. Ele fala em, sei lá, em Beethoven, em Mozart. São profanas? São sagradas, aliás, são sagradas essas músicas? São religiosas? E outras, só pode tocar música religiosa, então tem que ter o quê? Padre Zezinho, Aline Barros. Essas são as músicas religiosas. É isso que... Porque se ela não é profana, você vai ter que escolher. Vai tocar Caléstia, Fortuna, música sagrada judia, judaica. Né? Então, meus irmãos, o que eu digo é: o importante é que o mestre de harmonia toque o coração dos irmãos através dos ouvidos. Né? E compreenda que tipo de música não vai causar grandes constrangimentos. Para quem está começando, não abuse muito, vai no básico, mas também não se curve demais, né? Uma certa ordem, porque se tiver um ou dois ali que não gostem, mas os que gostam vão sobrepujar tudo isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos lojas compostas majoritariamente por irmãos motociclistas. São as chamadas lojas Cavaleiros de Aço. Os ciclistas têm já um espírito de liberdade, têm uma relação muito próxima com o rock. Então, por exemplo, na loja Cavaleiros de Aço aqui de São Luís, colocamos rock. Rock dentro da loja. Mas que rock? Mas, geralmente, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Legião Urbana, Raul Seixas. Detalhe, tudo instrumental, certo? Só música, todas as versões instrumentais. Elas estão aí na pasta que eu vou disponibilizar para os irmãos no final da sessão. Né? Legião Urbana instrumental, tanto músicas conhecidas quanto versões originais de Legião Urbana. Você pega o disco 5 do Legião Urbana, tem lá Ordem dos Templários, música linda, instrumental.
tem o Caminho da Boa Vista, instrumental, e é Legião Urbana. Então, como se vê, o leque é muito extenso e as possibilidades quase infinitas. Vou ler aqui. O importante é tocar os corações através dos ouvidos daqueles que sabem apreciar uma boa música. O cuidado deve ser em não deixar as predileções individuais se sobreporem à coletividade que se encontra no recinto. E entender que nem toda boa música é boa para harmonizar uma sessão. Certo? Então, o mestre de harmonia tem que ter esse tino. Se ele for um irmão realmente dedicado à coluna de harmonia. Porque se for alguém, um mestre de harmonia, que simplesmente pega aquela mesma seleção básica, feijão com arroz, e reproduz em todas as sessões, ótimo. Tá bom? Não vai ter problema e também não vai avançar muito, mas vai fazer o trabalho dele bem feito. Uma outra coisa que deve-se ter atenção durante as sessões, por exemplo, nas iniciações, é que o volume do som também deve ser alterado. Certo? Em momentos mais tensos, como quando tu chama o candidato para tomar uma cerveja, né? Para tomar um vinho seco, um vinho suave, né? Um cabernet, você tem que pôr uma música mais tensa. E aí você aumenta o volume para sentir o impacto daquilo que está sendo feito, né? Durante a execução dos hinos, hino nacional, que todo mundo canta, você aumenta um pouquinho o volume. Porque senão, quando o irmão está ouvindo o Ipiranga, o outro já está lá nas margens plácidas. E aí fica aquela falta de ritmo. Então, aumenta um pouquinho para que todos cantem no mesmo ritmo. Né? Então, é, sem dúvida, o momento mais desafiador para o mestre de harmonia. Por isso é importante que ele não acumule outro cargo. Harmonia. Não, faz aqui guarda interna e mestre de harmonia, tu corre para um lado, corre... Não. Faz chanceler ou tesoureiro, que tu pode via Bluetooth trabalhar lá da sua mesa. Pode, mas não pode botar um outro irmão que está lá na sessão, já que ele não vai fazer quase nada. Bota ele, me deixa quietinho aqui, concentrado no meu trabalho. Certo? Porque a questão do mestre de harmonia é que as músicas e os efeitos, eles devem entrar no segundo certo, no momento certo. Então ele não pode estar pensando em outras coisas, ele tem que estar concentrado, olhando para o venerável mestre, olhando para o esperto, para o mestre de cerimônia, para que... geralmente, às vezes, o venerável mestre olha para o mestre de harmonia e corta a música. Não precisa. Os dois estão se olhando. O venerável mestre pegou no malhete, o mestre de harmonia está vendo no ritual o que vai acontecer, ele já baixa o som. Né? Detalhe importante chamado pelo irmão Ednei na palestra de sábado, né? E que eu reproduzo aqui, também para fazer essa referência a essa belíssima palestra do irmão, é que você não corta a música, você baixa. Porque quando você corta, está uma música ali, de repente ela dá um impacto. Então, quando você baixa, o impacto é menor. Certo? Então, o ritual do mestre de harmonia, ele é todo riscado. Porque naquele momento ali, você pode botar o número da música que você vai tocar. Música número 1, nesse momento bem aqui. Música 2, nesse momento. Música 5, música... Entendeu? Para que, olhando o ritual, você saiba que ali é um momento de botar uma música e ali você coloca aquela música. É bom que você faça isso de lápis. Você vai alterando tudo isso. Né? Então, além de compreender muito bem o ritual, ele deve rabiscar, fazer lembretes, fazer anotações, sublinhar algumas coisas para identificar o momento exato de utilizar aquelas músicas. Vejam que uma sessão de iniciação, por exemplo, a primeira parte da sessão ela é mais tensa, mais misteriosa, mais cheia de suspense. Depois que o candidato recebe a luz da compreensão, aí você pode até fugir um pouco e colocar uma música um pouco mais, sabe, mais alegre, digamos assim, né? Porque, né, você superou-se aquele momento, a iniciação foi feita, né? E aí você, para dar esse respiro, digamos assim, você pode botar um pouquinho mais, uma música um pouco menos tensa, porque não há mais a necessidade disso. Com relação aos efeitos sonoros que são utilizados dentro das sessões, se tu vai levar alguém para fazer uma viagem, né? Daqui para Teresina, de São Luís para Teresina,
né, de Teresina a Fortaleza, essas viagens são um momento que você tem que ser muito exato. Se é uma tempestade, você se sentir na tempestade. Se dois irmãos brigaram ali no carro, cada um com uma espada, você tem que fazer o candidato sentir que ali tem uma luta de espadas, né? E do mesmo modo, se durante a sessão é um momento que deve reinar o silêncio, então, silêncio. O ritual diz é silêncio, é silêncio. Ninguém faz barulho. E com relação a esses efeitos, uma nota que eu trago é os irmãos não exagerarem, não pesarem a mão nesses efeitos, porque tem aqueles que estão óbvios dentro do ritual, e tem alguns irmãos mestres de harmonia que às vezes extrapolam um pouco, né? Utilizam efeitos que pode, inclusive, levar o candidato a ter uma compreensão diferente daquilo que é proposto pela própria cerimônia. Então, é bom não pesar a mão com relação a esses efeitos. Bom, isso serve para as sessões normais de iniciação de aprendiz. As sessões de companheiro e de mestre, elas são um pouco diferentes, né? Porque, com mudança de grau ou não, né? As músicas nessas sessões, elas devem expressar tristeza, sofrimento, lutuosidade, né? Então, elas são mais densas do que nas sessões de aprendiz, né? Então, o mestre de harmonia tem que ter também esse entendimento de que aí diz, mas em sessão de mestre pode usar música? Pode. Sessão de companheiro pode usar música? Pode. Certo? Agora, a questão é essa, é que são músicas um pouco diferenciadas, né? Não são músicas que traduzem alegria, em geral, certo? É altamente recomendável que o organista como é chamado, né, em alguns ritos, ele tenha cartas na manga, né? Ele tenha os hinos, ele tenha, além dos hinos normais, ele tem que ter o hino da fraternidade feminina, do GOB, das samaritanas, da loja, tem loja que tem hino, da potência, né? Se for em sessão pública, em homenagem ao Dia das Mães, músicas referentes ao Dia das Mães, do Dia dos Pais, é uma sessão de independência, o hino da independência do Brasil, é uma sessão dedicada às Forças Armadas, ao Exército, o hino do Exército, né? Então, além das músicas normalmente, ele tem que estar preparado, porque tu vai, às vezes, assistir uma sessão de boa. Vou lá, vou visitar uma loja, vou me sentar lá, beleza. Quando tu chega lá, o irmão, tu pode fazer harmonia? Entende? E aí tu vai dizer o quê? Posso. Eu tô com meu celular, eu tô com meus cabos, e eu trouxe uma caixinha. Entende? E tem irmão que já... Irmão, vai ter uma iniciação aqui na loja, tu pode vir participar, eu te convido. Opa, ótimo. Posso sim. Posso. Por quê? Quem é mestre de harmonia, quem gosta desse cargo, ele se sente lisonjeado em fazer parte disso. Bom, meus irmãos, basicamente sobre a coluna da harmonia era isto. Eu gostaria só de ler aqui uma parte das minhas... Pois bem, com esse texto esperamos contribuir para auxiliar muitos irmãos que se dedicam com amor ao ofício de harmonizar musicalmente uma sessão maçônica. São dicas relativamente simples, mas que podem fazer grande diferença durante o trabalho desta coluna. O mestre de harmonia executa sua função quase invisível, e é assim que deve ser. Meio imperceptível aos olhos, às vezes tem dificuldade em executar os sinais, pois o manejo do equipamento atrasa as posturas. E muitas vezes, mesmo executando um sinal com uma das mãos, a outra continua ocupada com o volume ou play do aparelho. Tem que entender muito bem a execução de cada ação do ritual, promover o silêncio quando necessário e não permiti-lo quando este for inconveniente. Mas, ao final de uma longa sessão, sente-se feliz ao ver o trabalho concluído. Vez por outra, algum irmão vem cumprimentá-lo e comentar uma música específica. Enfim, respirar a harmonia que foi realizada. Meus irmãos, essas eram as minhas dicas que eu tinha com relação à harmonia.
E agora, para encerrar, eu gostaria de mostrar quais músicas, em geral, eu executo. Pode ser? Então eu vou ligar aqui o som. Power on. Bluetooth mode. Device paired. Meu celular bloqueou, né? Por quê? Porque esse aqui é o aparelho reserva, né? O aparelho mesmo é esse que eu estou utilizando aqui com vocês. Então vejamos. Para a entrada dos irmãos, eu uso as baquianas brasileiras do movimento número 5. Consegue ouvir? Todos estão ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Aí, para o cobridor, para a verificação da loja, eu uso aqui uma música muito antiga, antiga mesmo. Isso é uma música de um CD. Ouça um pouco. Essa música é de um CD lançado pela Universidade Federal Fluminense, pelo Departamento de Música, chamado No Tempo das Caravelas, né? São partituras que têm aí mais de 500 anos foram feitas. E não são músicas belíssimas. Aí eu faço questão de utilizar essa. Para a passagem da palavra sagrada, eu uso o hino da maçonaria. Em uma versão instrumental com flauta. Para a abertura do livro da lei, tem uma certa polêmica, porque eu uso essa aqui. E qual é a polêmica? É que muitos teóricos da coluna da harmonia dizem que essa música não pode ser tocada, porque ela é uma música Ave Maria, de Bach Gounod, e que, portanto, sendo uma música católica, poderia constranger alguns irmãos que não são desta fé. E por que eu toco mesmo assim? Porque a história dessa música é muito interessante. Essa música, Bach era protestante, austríaco, e, portanto, essa música não tocava em áreas católicas, né? E Gounod é católico. E ele fez uma sobreposição na música de Bach. E por isso que é a música dos dois. Quase 100 anos depois ele fez essa sobreposição e criou uma outra música. Então, essa música é a junção de duas músicas, feitas por um católico e por um protestante. E aí, por ser protestante, em muitos lugares, por ser católico, em muitos lugares protestantes não tocavam. Então essa música ficou algum tempo sem poder ser tocada por protestantes e por católicos, por ser a junção de um católico e um protestante. Por isso eu acho que ela é muito simbólica maçonicamente, porque ela representa justamente esta tolerância. Uma música belíssima como essa não pode ser motivo de constrangimento, como foi outrora para católicos e protestantes. Por isso eu executo, né? E aí, às vezes, eu tenho que explicar isso, porque alguns irmãos, né, ainda têm o entendimento que não, obviamente não é culpa deles. É muito mais fácil a gente entender que uma música dessa magnitude dentro do catolicismo não poderia constranger algum irmão não católico, do que entender a história da música que na verdade, é uma música que, para nós, vai representar, com certeza, uma tolerância. Bom, no saco de propostas de informações ou na preparação da guarda, olha só. Fascinação. Tocada por Dilermano Reis. Lindíssima. Bom, e aí vem a entrada do grão-mestre. Ora, a entrada do grão-mestre é o quê? É solene.
é o hino da maçonaria, também instrumental, só que com uma pegada mais de marcha mesmo, né? Então é muito adequado para isso. Aí vem o hino, lembrando que a base aqui é o rito escocês antigo aceito. Por ele ter uma harmonia, uma execução da harmonia um pouco mais longa, digamos assim, sendo mais utilizada, quem fizer bem para fazer para o rito brasileiro e para os demais ritos, né? E também eu estou tomando como base aqui o GOB, mas pode ser utilizado para outros, né? O irmão colocou assim, e se colocar aquela entrada do Star Wars, né? A marcha imperial, né? Linda, muito simbólica também. O irmão que assistiu uma sessão na Inglaterra, ele disse que ele viu na entrada do grão-mestre, do grão-mestre provincial, né, no caso lá, colocarem a marcha imperial de Star Wars. E é forte, né? Uma outra que poderia colocar aqui seria a música do Game of Thrones, né? Bonita também, né? Então não seria totalmente inadequado. Mas é como eu digo, são algumas coisas que o mestre de harmonia arrisca, né? Então, se colocar o hino da maçonaria, ele não está arriscando nada, mas se ele colocar uma marcha imperial ou uma abertura do Game of Thrones, aí ele está. Então, vejam, o hino nacional. Coloque, aumente o som, cante no mesmo ritmo. E aqui eu fiz uma edição e já coloquei no final do hino nacional uma música para o deslocamento do pavilhão. Ó. Esse aí é o quê? Esse é um dobrado, né, do Exército Brasileiro, se não me engano é o 220, Avante, acho que é Avante Guerreiros, Avante alguma coisa assim, e que é justamente na hora que o pavilhão nacional vai sendo deslocado, certo? Canta-se o hino nacional com ele, hasteado, e quando ele vai se deslocar, aí coloca-se essa para justamente para dar essa ideia. Aí durante a iniciação vem meio que uma carta na manga, Luísa. Bom, então, meus irmãos, basicamente é isso, porque aí vem uns efeitos, mas aqui nessa pasta que eu vou colocar para vocês tem outras questões, né? Outros momentos. Aí vem o hino da bandeira, que já vem também editado, e por aí vai. Certo? Então eu vou disponibilizar para os irmãos, aqui foi só para se ter uma ideia básica de como é que é. E eu gostaria de agradecer ao nosso eminente grão-mestre, Maurício Mendes Alves, do Grande Oriente do Brasil no Maranhão, e agradecer também ao nosso grande secretário de orientação ritualística, nosso irmão Marcos Stefano, que me fez esse convite, e que inicia agora esse ciclo de palestras do Grande Oriente do Brasil no Maranhão, né? Agradecer a presença de todos os irmãos, especialmente nossos irmãos, nossos ex-grão-mestres aqui, o irmão José de Jesus Guilho Mendes, nosso irmão João Soares Gomes Filho, o nosso poderoso grão-mestre adjunto, Benedito Lopes Serra. Agradecer a presença do irmão Ednei, que fez uma palestra sobre a coluna da harmonia no sábado, e a todos os irmãos que tiveram aí a paciência de ficar 1 hora ouvindo essa nossa conversa. Eu pensei que isso aqui não duraria nem 20 minutos, mas tá aí. Muito obrigado, meus irmãos. Estamos abertos aí a qualquer pergunta, qualquer comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão Giniomar. Nossa, muito obrigado pela sua palestra, meu irmão Giniomar. E eu gostaria aqui também de registrar as presenças do nosso eminente irmão Ronald Benzão, grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica do Piauí. Muito obrigado, Benzão. Do nosso irmão Aldino Brasil, grão-mestre advita da Glomaron. Nossos veneráveis mestres Ricardo Chaves, da Cavaleiros de Aço, Paulo Ambroso, da Equidade Paz e Bem, Corinto,
da Harmonia e Trabalho, Benebrito da Universitária Renascença Maranhense, Carlos Gustavo Lopes Gomes, da Cavaleiros do Templo da Justiça, aqui nosso irmão Giniomar dedicou a palestra e foi mestre de harmonia por muitos anos. E obrigado, meu irmão Giniomar, pela sua palestra, pelos seus conhecimentos, pela aula da coluna de harmonia. E lembrando aos irmãos que está no chat o e-mail para quem quiser ter acesso à gravação da palestra. É só mandar o e-mail. Vou replicar o e-mail aqui no chat para os irmãos encaminharem a solicitação. Como dito no início da palestra, foi combinado com o palestrante que ela não será disponibilizada abertamente, será disponibilizada via link. E os irmãos que quiserem nos encaminhem o e-mail e repassaremos o link da palestra. Muito obrigado, meu irmão Giniomar. Agradeço a presença de todos os irmãos aqui durante esse período e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.